Clica no meu link. Ai, tigrinho, John Vlogs. Uma vez confinado principalmente a cassinos concentrados em Las Vegas e Atlantic City, o jogo se expandiu para incluir acesso imediato a loterias e jogos online e videogames com elementos de jogo para adultos e crianças. Como o acesso ao jogo se expandiu, psicólogos e outros especialistas ficaram preocupados não apenas com o fato de que mais pessoas tentarão, mas que mais desenvolverão problemas de jogo. E, embora ainda seja muito cedo para saber quais serão os efeitos a longo prazo, estão crescendo evidências para sugerir que os jovens, especialmente meninos e homens, estão entre aqueles particularmente vulneráveis ao vício em jogos de azar. O mesmo grupo demográfico que mais frequentemente participa das mais recentes formas de jogo, apostas esportivas e jogos de azar baseados em videogames. As pessoas no início dos 20 anos são o grupo de jogadores que mais crescem, de acordo com pesquisas recentes. E muitas crianças estão começando a ficar mais jovens do que isso. Quase 2/3 dos adolescentes com idade entre 12 e 18 anos disseram que apostaram ou jogaram jogos de azar no ano anterior, de acordo com uma pesquisa canadense de 2018 com mais de 38 mil jovens financiado pelo governo da Colômbia Britânica. Os pesquisadores agora estão trabalhando para refinar sua compreensão dos princípios psicológicos que estão subjacentes ao impulso de apostar e os fundamentos neurológicos do que acontece no cérebro dos jogadores que lutam para parar. Contraste as suposições simplistas sobre o papel que o neurotransmissor dopamina desempenha em vícios. A pesquisa está mostrando variações no volume e atividade de certas áreas do cérebro relacionadas à aprendizagem, gerenciamento do estresse e processamento de recompensas que podem contribuir para o jogo problemático. Entender o que torna certas pessoas vulneráveis a problemas em desenvolvimento poderia levar a melhores estratégias de prevenção e tratamento e também elucidar os impactos crescentes na saúde do jogo, as consequências do início dos jovens e até mesmo o papel que o governo deve desempenhar na abordagem dessas questões. Atualmente, os Institutos Nacionais de Saúde têm agências dedicadas ao uso problemático de álcool e ao uso de drogas, mas não há esforços oficiais destinados a problemas de jogo e não há regulamentação federal contra anúncios de apostas esportivas, disse a assistente social Leah Nair, diretora do Centro de Estudos de Jogos da Universidade de Rutgers, em Nova Jersey. Isso significa que as crianças podem ver anúncios muitas vezes com seus heróis esportivos promovendo o jogo a qualquer hora do dia ou da noite. A maioria dos adultos e adolescentes nos Estados Unidos fizeram algum tipo de aposta e a maioria faz isso sem problemas. Mas um subconjunto significativo de pessoas que começam a jogar desenvolve transtorno de jogo, definido no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, como um padrão persistente e recorrente de jogo que está associado a sofrimento ou prejuízo substancial. Problemas de jogo, anteriormente chamados de jogo patológico, foram considerados um transtorno de controle de impulso até 2013, quando o DSM-5 os classificou como um transtorno viciante. Isso fez do vício em jogos de azar o primeiro e até agora o único vício comportamental definido na seção clínica do DSM-5. Como os vícios em álcool e drogas, os vícios em jogos de azar são caracterizados por uma tolerância crescente que requer mais jogos de azar à medida que o tempo passa a se sentir satisfeito. Pessoas com transtorno também podem experimentar abstinência que causa irritabilidade quando tentam parar. Ao longo dos últimos 20 anos, os pesquisadores refinaram sua compreensão de como os vícios comuns são e quem é mais vulnerável. Entre os adultos, a proporção estimada de pessoas com problemas varia de 0,4% a 2%, dependendo do estudo e do país. As taxas aumentam para pessoas com outros vícios e condições. Estima-se que 96% das pessoas com problemas de jogo têm pelo menos um outro transtorno psiquiátrico. Transtornos do uso de substâncias, distúrbio de controle de impulso, transtorno de humor e transtornos de ansiedade são particularmente comuns entre pessoas com problemas de jogo. A vulnerabilidade é alta em pessoas com baixa renda que têm mais a ganhar com uma grande vitória, acrescentou o psicólogo Shane Krause, diretor do Laboratório de Vícios Comportamentais da Universidade de Nevada, Las Vegas. Os jovens, especialmente os meninos e os homens, são outro grupo suscetível. Até 5% dos adolescentes e adultos jovens que jogam desenvolvem um distúrbio e os homens superam as mulheres em uma proporção de cerca de 2:1 entre pessoas com vícios em jogos de azar, embora haja um número crescente de mulheres com um transtorno. A
Apesar das preocupações, os cientistas ainda não documentaram um aumento consistente nas taxas de problemas de jogo nos últimos anos, diz Jeffrey, PhD, psicólogo e diretor do Centro Internacional de Problemas de Jogos para Jovens e Comportamentos de Alto Risco da Universidade de Miguel. Ainda assim, como mais pessoas agora têm acesso ao jogo, as evidências sugerem que o número total de problemas parece ter aumentado, diz Jeffrey. Depois que Ohio legalizou as apostas esportivas, por exemplo, o número de chamadas diárias para a linha de ajuda de jogos de azar do estado aumentou de 20 para 48. De acordo com a Comissão de Controle de Cassinos de Ohio, outros estados relataram tendências semelhantes. Depois de anos estudando os efeitos psicológicos da violência dos videogames, o psicólogo James, professor sênior da Universidade da Tasmânia, na Austrália, tomou conhecimento quando a Bélgica se tornou o primeiro país a proibir um recurso chamado loot box em videogames em 2018. As loot boxes são containers digitais que os jogadores podem comprar por uma pequena quantia de dinheiro. Uma vez comprada, a caixa pode revelar uma melhor aparência de um personagem ou dar ao jogador uma vantagem competitiva, ou pode ser inútil. Como as loot boxes representam um risco financeiro com uma recompensa desconhecida, os formuladores de políticas belgas as classificaram como uma forma de jogo, e esses formuladores de políticas não eram os únicos. Países e estados que passaram ou consideraram regulamentos sobre loot box incluíram Austrália, Holanda e Havaí. Para preencher as lacunas de evidências, os pesquisadores assistiram a vídeos online de jogadores abrindo loot box em 22 jogos populares e recentemente lançados que haviam sido classificados pelo Conselho de Classificação de Software de Entretenimento, conforme apropriado para pessoas com 17 anos ou menos. Quase metade dos jogos atendeu à definição de jogos de azar, relataram os pesquisadores em 2018, incluindo Madden, NFL 2018, Assassin's Creed, FIFA 18, Call of Duty. Entre os critérios para se qualificar como jogo estava uma troca de dinheiro real por bens valiosos. As loot boxes exploram os mesmos princípios psicológicos que atraem as pessoas para as máquinas caça-níquel, diz James. Eles podem entregar uma grande recompensa, mas os retornos vêm em intervalos aleatórios, ao contrário das recompensas dadas após cada repetição de um comportamento. Esse tipo de reforço de proporção variável ou reforço intermitente explora uma distorção cognitiva que faz com que o jogador veja cada perda com um passo mais próximo de uma vitória e pode levar à adoção muito rápida de um comportamento que pode ser difícil de extinguir, disse James. Os animais apresentam os mesmos padrões. Eles têm certeza de que a recompensa está chegando, mas não podem saber quando, então continuam repetindo o comportamento, disse ele. Depois de estabelecer que as loot boxes, que geram bilhões de dólares em receita para empresas de videogames, são muitas vezes de fato um tipo de jogo. Um apanhado aí que mostra que em 2025 o mercado de só de loot box, tá? Vai ser de 20 bilhões de dólares. A gente tá ferrado, tá certo? E essa aí é de 2025, ou seja, eles falam que, pelas pesquisas dele, o loot box vai aumentar cada ano e em 2025 vai atingir seu ápice. Então aí, ó, entrega pra Deus. Estudos do grupo de James e outros desde então mostraram que as pessoas que gastam mais em loot boxes estão muitas vezes em maior risco de desenvolver problemas de jogo e que a conexão é mais forte na adolescência. Os cientistas agora estão trabalhando para desvendar a questão de saber se a compra de loot box pode causar vícios em jogos de azar, e pelo menos algumas evidências apoiam esse tipo de ideia. Em uma pesquisa com 1.102 adultos no Reino Unido, cerca de 20% dos jogadores disseram que as loot boxes foram sua primeira introdução ao jogo e que suas experiências com as recompensas de jogo os fizeram pensar que outras formas de jogo poderiam ser divertidas, de acordo com um estudo de 2022. Mas o relacionamento também pode ir para o outro lado. As pessoas que já apostaram descobriram que os pesquisadores canadenses gastaram mais em loot box, e na pesquisa do Reino Unido, cerca de 20% das pessoas que começaram com outros tipos de jogos migraram para loot box. A mesma proporção que foi na outra direção. Descobrir como as loot box e o comportamento do jogo influenciam um ao outro continua sendo um trabalho em andamento. Também contenciosa é a questão de como as loot boxes afetam a saúde mental. O grupo de James encontrou uma ligação entre os gastos com loot box e sofrimento psicológico grave.
enquanto outras pesquisas não conseguiram encontrar a mesma associação. Como as crianças estão cada vez mais expostas ao jogo, é uma questão importante para resolver. Alguns pesquisadores argumentaram, disse James, que se não queremos que as crianças se envolvam com comportamento de jogo de boa fé, talvez queremos ser cautelosos com as crianças envolvidas com esses mecanismos de recompensa de jogo. As loot boxes não são o único caminho para o jogo para crianças. Jogos online que simulam jogos de azar sem risco financeiro estão frequentemente disponíveis para crianças muito pequenas, disse Jeff, que uma vez assistiu a uma jovem jogar um jogo de caça-níquel em um tablet instalado em uma área de espera do aeroporto. Ela estava ganhando pontos, não dinheiro real, e amando. Na adolescência, cerca de 40% das pessoas jogaram jogos de azar simulados, mostraram estudos. Esses jogos geralmente envolvem mais vitórias do que seus equivalentes do mundo real, disse Jeff. E essa introdução lúdica sem participações financeiras pode despertar um interesse. O trabalho de seu grupo e outros mostrou que os adolescentes que jogam jogos de azar simulados por pontos correm maior risco de ter problemas de jogo mais tarde. Para entender por que a exposição precoce faz a diferença e por que um subconjunto de pessoas desenvolve vícios em jogos de azar, alguns cientistas têm olhado para o cérebro. Estudos ligaram o distúrbio do jogo a variações em uma variedade de regiões do cérebro, particularmente o estriato e o córtex pré-frontal, que estão envolvidos no processamento de recompensas, problemas sociais e emocionais, estresse e muito mais. Algumas dessas diferenças podem ser atribuídas à genética. Estudos de gêmeos e trabalhos de modelagem sugerem que os genes explicam metade ou mais das diferenças individuais com problemas de jogo especificamente. Em pessoas com transtorno de jogo, bem como transtorno por uso de substâncias, uma meta-análise descobriu que vários estudos mostraram menos atividade no estriado ventral, enquanto antecipavam recompensas monetárias. Juntamente com outras descobertas, esses resultados sugerem que essa parte do cérebro contribui para comportamentos impulsivos para pessoas com problema de jogo. Entre outros insights emergentes, as pessoas com problema de jogo também têm volumes menores em sua amígdala e hipocampo, duas regiões relacionadas à aprendizagem emocional e à regulação do estresse. A pesquisa do cérebro pode ajudar a explicar por que os adolescentes são particularmente suscetíveis ao jogo, incluindo a observação de que diferentes partes do cérebro amadurecem em diferentes taxas de maneiras que predispõem os adolescentes ao jogo e outros comportamentos de risco. O córtex pré-frontal, que regula a impulsividade e a tomada de decisões, é particularmente tarde para se desenvolver, especialmente em meninos. Analisar os detalhes pode levar a novos tratamentos. Por exemplo, Pontesa e seus colegas estimularam o córtex pré-frontal de pessoas com comportamentos problemáticos de jogo e encontraram melhorias em sua capacidade de regular os desejos e emoções. Por enquanto, a terapia cognitivo-comportamental é a forma mais comum de tratamento para o vício em jogos de azar, e identificar caminhos pode adaptar a terapia a necessidades específicas. Nauri, ela propôs 3 caminhos principais que podem levar a problemas de jogo. Para um grupo de pessoas, o jogo habitual os empurra para perseguir vitórias até que desenvolva um problema. Um segundo grupo vem de uma história de trauma, abuso ou negligência, e o jogo oferece uma fuga do estresse, depressão e ansiedade. Um terceiro grupo pode ter personalidades antissociais ou impulsivas com comportamento de risco. Para os jovens adultos que cresceram com videogames e jogos de azar online, as apostas esportivas são as mais novas fronteiras, tanto para os jogadores quanto para pesquisadores interessados em entender as consequências da exposição precoce ao jogo. Em comparação com outros tipos de jogos, as apostas no jogo oferecidas durante os jogos esportivos são altamente dependentes da impulsividade, disse Nairn. Há oportunidades de fazer apostas durante o jogo em tudo, desde quem ganha o lance de moedas. E a impulsividade é particularmente comum em pessoas mais jovens e entre os fãs de esportes apanhados na emoção de um jogo. Os primeiros sinais de pesquisa de Nairn em Nova Jersey sugerem que as pessoas que se envolvem em apostas esportivas parecem desenvolver problemas de jogo em taxas particularmente altas e correm maior risco de problemas de saúde mental e uso de substâncias em comparação com outros tipos de jogadores. Cerca de 14% dos apostadores esportivos relataram pensamentos de suicídio e 10% disseram ter feito uma tentativa de suicídio. Os tomadores de risco que gostam de ação podem se envolver realmente em apostas esportivas, diz Nairn. Por causa do jogo em celulares e tablets, não há nenhuma maneira real de impedir que as crianças joguem nas contas de seus pais, amigos ou irmãos.
e eles estão sendo bombardeados com todos esses anúncios. Esta é uma receita para problemas entre muitos jovens. A educação antes que as pessoas experimentem o jogo ajudaria, disse Jeffrey. E existem muitos programas de prevenção, incluindo videogames interativos projetados por seu grupo, mas as crianças muitas vezes não têm acesso a elas. Educamos nossos filhos em nossos sistemas escolares sobre o uso de álcool, uso de drogas, bebidas e direção e sexo desprotegido, disse Jeffrey. É muito difícil encontrar jurisdições e conselhos escolares que têm programas de prevenção de jogo de azar.